Fala galera, tudo bem? Augusto aqui. Vamos para mais uma sessão de operações. Eu Hoje, né, é um dia que a gente faz marcações no gráfico. A gente utiliza as linhas, né, LTA, LTB, linha de suporte, linha de resistência, enfim, né? A gente mapeia todo o movimento do gráfico para você que está iniciando, você entender certinho qual é a primazia, né, do nosso operacional, tá? Para você também lapidar o teu operacional também, tá? Você pode estar seguindo o nosso padrão aqui, que com certeza vai aumentar bastante a sua assertividade. Então, ó, eu vou começar mapeando aqui, tá? Ó, essas regiões de preço máximo, região de preço mínimo, ok? É, deixa eu fazer um ajuste. Não precisa nem fazer um ajuste, tá? Nós temos aqui essa região também, que está formando um canal de baixa, ok? É, deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Então, ó, você entendeu, né, a lógica, né? O movimento, o macro, ele tá mais ou menos como se fosse um canal de alta, tá? Vou deixar de outra cor, ó. Certo? Aqui teve como se fosse uma falha de rompimento, né? Olha lá, ó. Aí retornou de novo. O macro tá de alta. Essa região que eu acabei de mapear em azul é o 100% do movimento que a gente está analisando, tá? E aqui está saindo um movimento de queda, né? Secundário, tá bom? Ou podemos dizer que é primário também, né? Enfim. É... Então, deixa eu puxar mais uma marcação para cá, tá? A gente vai observar, ó. Aqui, nessa parte, é uma falha de penetração em estrutura, tá? No 100% do movimento. O que nós estamos observando agora aqui, ó? O canal, né? Ele está lateralizando, ok? Esse movimento que está dentro desse canal de queda, ele está lateralizando, ó. Ó, então, movimento vendedor chegou em extremidade, compradores entraram, né? O vendedor tentou tacar para baixo e não conseguiu. O comprador tá subindo com tudo, ó. Já vou entrar aqui agora, tá? Só de ver esse tamanho desse candle aqui, ó, já dá para perceber, tá? Que o princípio da atração ele está influenciando aqui, tá, pessoal? Ou seja, se está muito próximo a um alvo, aquele alvo em opções binárias ele tende a atrair, a puxar, como se fosse um ímã, aquele movimento que está indo naquela direção, tá? Então você viu, né, o movimento comprador, ele vem, toca na região, né, da nossa marcação e de repente do nada parece uma pancada, né? Quase que reverte para baixo, né? Isso significa o quê? É, temos vendedores nessas áreas, né, que estão querendo já atacar a partir daqui o preço para baixo, tá? Mais 9 segundos. Ó, e o que a gente percebe aqui? Ó, um candle de tendência de alta, tá? Ó, sem interferência, tá? Com pouca interferência vendedora a partir daqui também, ó. Rompendo toda essa região de venda, tá? Então aqui, ó, nós temos é, uma região de venda que ela se abrange, né? Ela tem uma abrangência até nesse pavio aqui, ó. Até nesse deixa eu colocar certinho, ó. Até nesse pavio aqui, tá vendo? Então, ele ultrapassou essa primeira resistência como se não fosse nada, né? E a gente viu que ela respeitou duas vezes aqui, né? Então, logo a gente pensa assim, nossa, essa força compradora, ela é mais forte do que a gente imagina, né? Então, olha só.
né? Ele passa a primeira e passa a segunda como se elas nem existissem, não é verdade? E aí, logo a gente pega confiança e faz, tá? Então, a operação de compra é um combo, né, que a gente fez, né? A gente fez um combo e bateu a meta com um combo, tá bom? Então, aqui, ó, batemos a meta, tá? Eu vou aqui pegar o Point of Fix para apoiar a gente aqui em alguma explicação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para não ficar assim tão, para não ficar tão confuso para quem está começando agora, tá? Eu vou deixar mais ou menos só essa marcação, tá? Para mostrar para vocês, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, canal, ó. Enxergue aqui o que nós enxergamos, tá? De início. Primeiro passo. Ó, canal de alta, tá? No movimento primário, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Movimento primário, certo? No secundário, ele estava em um canal de baixa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, canal. Ele estava em um canal de baixa, tá bom? E o movimento, vou colocar aqui, ó, movimento secundário. E no terciário, a gente identificou uma lateralização aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, ó, movimento terciário, né? O que nós identificamos? Ele estava em uma tendência de alta, né? Vou colocar aqui em menor. Dentro de uma lateralização, tá? Ok? Então, só para você, para reforçar, né? O que fortaleceu ainda mais a gente fazer uma compra aqui, pessoal, ó, é que o movimento da lateralização, como está muito longe, né? Mas eu vou desenhar aqui para você como eu enxerguei. Espera aí. Deixa eu colocar em branco para ficar mais fácil, né? Ó, mais ou menos isso, tá? Ó, fez assim, fez assim, fez assim. Depois ele entra aqui dentro, tá? Ele entra aqui dentro e começa a trabalhar aqui dentro. Mais ou menos isso, não precisa ser tão assertivo, né? Então ele estava lateralizando aqui, tá? E a gente já sabia que essa lateralização já tinha feito um fundo aqui, um topo aqui, né? E a gente só acompanhou, ajudou ela a ser construída, né? Então a gente fez uma compra, né? Também entendendo que o canal de alta também tinha um grande peso também em estar levando esse preço lá para a extremidade, né? Então a gente não contabilizou tanto o canal de baixo aqui com um movimento secundário, tá? A gente foi atrás do canal de alta como confluência para nossa operação de compra, seguindo a tendência de alta, né, dentro dessa lateralização, tá bom? Ó, eu vou aproximar para você ver como ela estava perfeita, tá? Ela estava perfeita. Usamos o princípio da atração também para nos ajudar, né? Porque ó, ela estava marcando muito bem essa parte aqui, certo? E ainda faltava um espaço para chegar aqui. Então nós usamos o princípio da atração, tá? Princípio
princípio da atração. Aqui o movimento está se dirigindo para um determinado lugar, falta um espaço ainda para ele chegar. E como a gente tem candles aqui, ó, de tendência, ó, olha só, ó, tendência, candle de tendência saindo da extremidade, né, do suporte aqui, né? Beleza? Ó, candle de tendência. Aí o comprador, olha só, o comprador tentou já subir daqui, ó. Só que aí ele perdeu a briga para os vendedores, certo? Aí apareceu um outro candle de tendência aqui, ó. Letra. Ó. Aí aparece outro candle de tendência. Aí o vendedor, ele tentou rebater aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar em menor para você ver, ó. Ó, no início o vendedor tentou descer aqui com confiança, perdeu a briga, aí os compradores engoliram eles. E aí mesmo vencendo um candle de tendência, os vendedores tiveram um conflito mediano aqui, tá? Tentando impedir, né? Nessa região de 50% aqui da lateralização. Aí aparece mais o quê? Outro candle de tendência, tá? Ó, outro candle de tendência. Esse aqui nos deu o aval para poder utilizar o princípio da atração, tá? Então vamos ajudar, né, o gráfico a chegar lá na região que ele está buscando, e sendo que também analisamos, né? Eu não falei aqui para vocês, mas tá vendo esse conflito dos vendedores? Eles ficaram confiantes de descer a partir daqui, tá? Mas perderam a briga, né? Por quê? Temos um candle de tendência aqui, tá? Temos outro candle de tendência aqui. Então o movimento está falando mais alto, pessoal. A macro está de tendência, tá de alta também, perdão, né? Os conflitos são pequenos, não são suficientes para poder impedir essa tendência de chegar até lá, né? Aí temos outro candle de tendência aqui e nosso contexto aqui, pessoal, é de lateralização, né? Olha só, lateralização. Então em opções binárias, né? Eu quero que você imagine assim, ó, você não é um simples operador aí, você está pintando um quadro junto com o gráfico, né? Você é um artista, né? Então você está vendo lá que o gráfico ele está fazendo uma pintura de uma lateralização, né? É um retângulo, né? Você consegue perceber que é um retângulo? Ó, retângulo. E você tem que imaginar assim, ó, eu sou aqui o auxiliar do gráfico, tá? Eu estou vendo aqui que ele está pintando a tendência de alta para fechar esse retângulo. Eu vou lá ajudar ele mais um pouquinho, vou tacar mais um pouquinho de tinta ali, tá? Então nós somos desenhistas aqui dentro, tá? Nós auxiliamos o gráfico a fazer os seus movimentos, tá bom? E olha que retângulo lindo, né? Foi rompido? Foi rompido, que pena, né? Mas esse rompimento também nos trouxe a vitória, né? Então, ao perceber que o gráfico, né, ele ultrapassa essa região, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, presta atenção agora. Suporte, resistência, tá? Nós temos uma grande região aqui, ó, de venda, tá? Essa região aqui, ó, uma região vendedora, tá? Toda essa faixa que você está vendo aí do corpo até o final do pavio é uma região de venda, tá bom? E aqui embaixo, ó, é uma região de compra, né? Essa região de venda, né? Ela também é conhecida como região de oferta, né? E aqui, ó, aqui é uma região conhecida como região de demanda, tá bom? Então, esse candle,
ele teve uma movimentação muito agressiva, né? Ele rompeu essas duas fases dessa região de venda, dessa região de oferta, com muita facilidade, né? Então, é um candle de tendência. E ele tem uma movimentação muito forte, né? Vamos colocar aí um grande volume de compradores. Ele tem um grande volume de compradores. Por quê, Augusto? Porque, olha só, ele, em comparação aos candles anteriores, né, que tiveram conflitos nessas áreas aqui, ó, tiveram conflitos aqui, conflitos aqui, conflitos aqui. Esse candle não tem nenhum tipo de conflito, só um pequenino aqui, tá? E além de quebrar essa região aqui de resistência no corpo da vela e no pavio, ele também fez algo muito interessante, né? Que eu vou explicar agora aqui para vocês, ó. Ele também rompeu essa região de LTB, tá? Olha só, ele ignorou tudo isso, tá? Então, a linha de tendência de baixa do nosso canal, né? Ela funciona também como uma resistência em diagonal, né? Diagonal, horizontal, tá? Diagonal, horizontal, tá bom? Diagonal, horizontal. Então, olha só o que o Kendo fez. Ele passou por cima de todos essas marcações nossas como se não fosse nada, né? Então, ele sim quebrou a estrutura da nossa lateralização, né, que era o retângulo, mas ele deu a vitória pra gente, né? Porque a gente falou assim, nossa, com tanta força assim, por que eu não posso ir junto com eles, né? Então a gente fez uma operação indo junto com eles, tá? Com os compradores, tá? Operamos a favor da TEM. Ó, você compreendeu que além de operador, além de analista gráfico, você tem que ser um auxiliar de desenho, né? Tem que ajudar o artista gráfico a fazer as figuras com perfeição, né? Você tem que pintar junto com o gráfico. E você também, tá? Tem que ser uma pessoa que tem sensibilidade de compreender a força gráfica que está sendo exercida naquele momento, né? Então, ou seja, você tem que conversar com o gráfico te conta uma história para você e você escuta, né? Para você depois contar essa história para você mesmo interpretar e fazer a operação, né? Então você tem que também ser um ótimo ouvinte de um contador de história aqui em opções binárias, tá? Se você quiser ser um bom operador, tá bom? Gostou do vídeo? Você está no canal Augusto Opções Binárias. Aqui você aprende a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias de suporte e resistência, rompimentos, padrões de candle, enfim. Sempre o meu objetivo é ajudar principalmente os iniciantes a ter mais precisão e assertividade nas operações. Então, deixa aquele like para você fortalecer o canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso, tá? Durante a semana a gente opera com um gráfico nu, você vai aprender a observar o gráfico sem marcações. E aos domingos, aos finais de semana, a gente faz as marcações para mostrar para você a primazia, né, do trader. Você precisa iniciar o seu trade fazendo o que a gente faz aqui para você melhorar a sua assertividade. Um grande abraço, um ótimo restinho de final de semana para vocês. E até o próximo vídeo. Fui.